Neste vídeo de hoje eu quero falar sobre o culto cristão como atitude responsiva. Nós adoramos a Deus porque Deus nos criou com este propósito. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou alegrar-se em Deus para sempre. Isso é que nós encontramos no breve catecismo. E é por isso que todo culto prescrito na lei de Deus nada mais é do que um quadro que prefigurava o culto espiritual em Cristo, é o que nos diz João Calvino. Então, todo culto veterotestamentário apontava para Cristo, um culto pleno, um culto produto da ação de Deus em nossa maturação espiritual. Isso nos conduz ao que queremos destacar neste capítulo. O culto cristão não é uma ação humana. O culto é uma resposta, uma atitude responsiva à ação de Deus que primeiro veio ao homem, revelando-se e capacitando-o a responder-lhe. Essa atividade ela é tão essencial e ela é demonstrada, ou isso é demonstrado, pelo fato de ser Deus mesmo quem procura constantemente seus adoradores. É o que Jesus Cristo diz à mulher samaritana: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. É Deus mesmo quem busca. O buscar de Deus não é um buscar para achar algum adorador, simplesmente, mas a busca de Deus é uma busca eletiva e capacitante. Deus procura nos capacitando para adorá-lo. Então, Deus não procura líderes, não procura facilitadores, mestres ou discípulos, mas Deus procura adoradores. Deste modo, podemos dizer com Johnson que a finalidade ou propósito do evangelismo e de missões é criar um povo para adorar a Deus. Este conceito ele é desenvolvido também por John Piper. A adoração é a nossa mais importante e permanente atividade, tanto aqui como na eternidade. Portanto, nós cultuamos a Deus não simplesmente para evangelizar os incrédulos, antes para expressar em fé a nossa adoração, louvor e gratidão. O culto a Deus deve ser a atitude natural do povo de Deus em reconhecimento prazeroso de seu senhorio sobre a nossa existência e de ser ele o originador e provedor de todas as bênçãos celestiais que temos recebido em Cristo Jesus. E eu retomo aquilo que nós falamos no início desta série, quando fomos a Efésios 1:3 e Paulo louvando a Deus, considerando o que Deus tem feito em nossa vida, adorando a Deus também pelo que Ele é. E Paulo escreveu: Bendito, né? O nosso Deus é bendito, como nós já falamos, somente Deus é bendito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, a adoração correta ao verdadeiro Deus é uma atitude de fé, gratidão e obediência, na qual o adorador se prostra diante do Deus que o atraiu com a sua graça irresistível. Neste ato de culto, o homem confessa sua dependência de Deus, professando a sua fé em resposta à palavra criadora de Deus. Deus fala por meio da sua palavra, e por meio da sua palavra nós vemos uma expressão do poder de Deus. No livro de João, ou no Evangelho de João, nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está em João 1, de 1 a 3. Em Romanos 1,16, constatamos Paulo declarando: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
E Paulo diz mais à frente aos Romanos 10:17, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Tiago 1:18 também escreve, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Mais à frente, Tiago 1:21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa, reparem, a palavra é poderosa para salvar a vossa alma. 1 de Pedro 1:23, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é criadora porque gera fé. E todas as vezes que Deus fala ao homem, algo de novo acontece. O homem não pode ser mais o mesmo. Ele não pode mais ignorar este acontecimento. E isto se expressa em culto. Deus fala, o homem adora. Deus se mostra, o homem contempla. Deus abençoa, o homem louva. E é o que diz Jeremias: de longe se me deixou o Senhor dizendo, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Quando nos reunimos para cultuar a Deus, exercitamos o sacerdócio universal dos crentes, que só se torna possível por meio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E continua a sua argumentação, o escritor de Hebreus, no capítulo 7, de 22 a 28. E ele diz, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Esse mesmo raciocínio, essa mesma ideia é apresentada mais à frente em Hebreus 9, de 11 a 14, e depois em Hebreus 10, de 19 a 25, quando o escritor nos estimula a entrar na presença de Deus, guardando firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Então, o Senhor Jesus Cristo foi o nosso precursor à presença de Deus. É o que diz Hebreus 6, de 17 a 20. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. E aquilo que interpreta o escritor de Hebreus fora dito por Jesus Cristo aos seus discípulos: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, como eu falei há pouco, no culto a Deus que é propício por meio de Jesus Cristo, somente Jesus Cristo pode nos conduzir de forma eficaz à presença de Deus. Eu disse que no culto público nós exercitamos o sacerdócio universal dos crentes. E nós o fazemos da seguinte forma: nós falamos com Deus expressando a nossa fé por meio dos cânticos, das orações, das ofertas e dos credos. Ouvimos e somos alimentados pela palavra de Deus, a qual é lida e exposta. Compartilhamos a nossa fé por intermédio do testemunho uníssono daquilo que
cremos e que Deus tem feito. No primeiro século, há aqueles que eram tentados a se ausentarem do culto por motivos irrelevantes. O escritor da Epístola aos Hebreus recomendava: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Então, a nossa frequência aos cultos deve pressupor um desejo de adorar, aprender e servir a Deus. Servir a Deus. O culto nunca é uma atitude passiva, antes envolve o desejo de participação. No culto, nós estamos envolvidos. No culto haverá sempre uma luta para nos distanciar. Satanás tenta nos distanciar de Deus, tenta tirar a nossa concentração, tenta tirar a nossa inteireza nos fragmentando. Então nós temos um bom resumo do sentimento que deve caracterizar o culto no texto de Hebreus 10, de 22 a 25, que nós já citamos. B.B. Warfield, um dos grandes teólogos de Princeton, talvez tenha sido o último grande teólogo antes da divisão de Princeton, ele morreu em 1921, ele observou com profundidade: nenhum homem pode excluir-se dos cultos regulares da comunidade a qual pertence, sem sérios prejuízos para a sua vida espiritual pessoal. Para a sua vida espiritual pessoal. E mais, ele escreve adiante: nem o indivíduo mais santo pode se dar ao luxo de dispensar as formas regulares de devoção, e que o culto público regular da igreja, apesar de todas as suas imperfeições e problemas localizados, é a provisão divina para o sustento da alma. Fecha aspas. A frequência, a igreja, é um dos meios de grande relevância que Deus emprega para nos conduzir à maturidade cristã. Então, Deus nos chama pela sua palavra, nos atrai para si, e nós respondemos em culto. O culto é uma resposta, não é uma mera reação biológica. O culto envolve o homem todo que responde, como diz aquele hino 250 do Inário Presbiteriano. Ouvi o Salvador dizer: vem descansar em mim. Fui a Jesus e lhe entreguei meu triste coração. A ideia, o conceito bíblico é este: é ouvir a Deus. Deus nos fala e nos capacita a ouvir e nos atrai para si. Como vimos Deus falando por meio de Jeremias: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Cultuemos a Deus. Respondamos por graça ao chamado dizendo: eis-me aqui, Senhor, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mas perto da tua cruz eu quero estar, Senhor. Que Deus nos abençoe e nos alegre em poder participar do culto a Deus pela mediação de Jesus Cristo, sob a influência poderosa do Espírito. Amém.